Você gostaria de ter conversas mais profundas com Deus? Suas orações são repetitivas e depois de orar você nem lembra mais o que disse? Esse vídeo é um guia completo para quem quer melhorar sua oração de uma vez por todas, seguindo os conselhos de Jesus e outros versículos da Bíblia. Então, se você quiser, já pega a sua Bíblia, mas se você não tiver nenhuma perto, não tem problema, os textos vão todos aparecer no vídeo para ler. Quero primeiro te parabenizar por ter clicado nesse vídeo. Isso significa que você realmente se importa e quer mudar. Isso é a base para aprender. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sabedoria Mais Bíblia. Aqui quem fala é o Felipe e eu vou começar explicando o que é oração e como ela tem efeito. A oração é como uma conversa com o Senhor. Nós somos privilegiados de podermos, a qualquer momento do dia, nos curvar e pedir ajuda, desabafar. Basicamente, oração é um ato de comunicação com Deus. Como Ele é onisciente, Ele pode ouvir todos nós, até os nossos pensamentos. Dessa forma, em qualquer lugar do mundo e em qualquer momento, a gente pode simplesmente conversar com Deus. Vejam só o poder da oração na Bíblia Sagrada. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Uma súplica, que significa pedido feito com humildade, se feita com fé e pelos motivos justos, é poderosíssima. Assim como nós vimos no testemunho de Elias, que ele orou e aconteceu, assim pode ser também com a gente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Em Efésios capítulo 6, Paulo faz uma comparação dos hábitos cristãos com uma armadura de um guerreiro. Para o nosso assunto, importa o versículo 17 e 18, que diz: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso quer dizer que a oração deve ser um hábito do cristão, pois deve estar presente na sua comunhão diária e na sua luta contra o mal, que é o que significa a analogia da armadura de Deus. Essa passagem também quer dizer que nós devemos suplicar por todos os outros irmãos da fé, ou seja, orar pelo nosso próximo. Também temos muito a aprender com a oração de Neemias por Jerusalém. Ele disse no livro que leva seu nome, capítulo 1, verso 5 em diante: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que fazemos quando orando é convocar a Deus. Assim como vemos na oração de Neemias, pode ser de diversas formas. Querido Senhor, Senhor Deus, Pai amado, da forma que você preferir. Depois disso, ele também louva a Deus. Também devemos fazer isso. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Sobre a confissão de pecados, veremos um pouco mais na oração do Pai Nosso, mas já podemos perceber que ela faz parte da oração. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar meu nome. Perceberam o que Neemias fez? Ele lembrou de uma promessa de Deus e apresentou para o Senhor. Se vocês conseguirem, claro, com humildade, carinho, respeito, vocês podem sim solicitar o cumprimento de uma promessa de Deus.
e ele ouvirá a sua oração e responderá de acordo com a sua própria palavra, que é a Bíblia. Por mais que possamos nos comunicar com Deus a qualquer momento, não podemos fazer isso de qualquer jeito. Devemos ter postura para falar com o Criador do Universo. Em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15, Jesus diz: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens." Às vezes, esse texto pode ser mal interpretado, mas o que Jesus de fato está condenando aqui é a oração de formalidade, feita por orgulho e exaltação própria, por obrigação e para se mostrar santo aos outros. Quanto à posição, não é obrigatório fazer oração ajoelhado ou em pé. É possível fazer ela em qualquer posição, mas é preferencial e é uma forma de adoração se ajoelhar quando for possível. Enfim, não se importem tanto com isso. Deus gosta muito mais de uma oração sincera e sábia do que automática em posição de reverência. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não, isso não quer dizer que é impróprio orar em público, mas que orar em particular com Deus é importantíssimo. Por exemplo, em público você pode não querer confessar seus pecados ou desabafar, e está tudo bem. O Pai em secreto te ouve. Entretanto, devemos orar em público também. Agora, eu vou passar algumas instruções antes de continuarmos a leitura para te ajudar a fazer uma boa oração em público e em particular. Na oração que você estiver sozinho, ou seja, a oração individual, você vai usar o pronome pessoal eu. Afinal, só você está conversando com Deus. Já em público, é muito melhor você falar nós, ou seja, falar por todos os que estão orando contigo. Eu recomendo que vocês façam orações mais longas em particular, desabafando com Deus e conversando sobre todo o dia, sobre tudo, confessando os pecados e tudo mais. E em público, fazer uma oração mais curtinha, para não deixar ninguém desconfortável ou impaciente, e apenas sobre o momento. Tipo, se você estiver fazendo uma oração para almoçar com a família, você não vai pedir pela sua prova da semana que vem, né? Na oração individual, dependendo do lugar e tudo mais, você vai preferir fazer ela em voz baixa, em pensamento. Mas é melhor geralmente a oração feita em voz alta, porque você fica mais incluso, leva mais a sério e se sente uma conversa de fato. Em público, não temos opção, precisa ser em voz alta. Voltando para a fala de Jesus, no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então não faça um roteiro para sua oração, tipo, vou pedir sempre antes de dormir tal coisa, quando acordar tal coisa. Não faça isso. A oração deve ser vinda do seu coração. E é por causa desse versículo que eu não faço uso da reza. Porque a reza é basicamente uma oração decorada que você repete várias vezes. E aqui, como Jesus está dizendo, não faz sentido isso. Porque você falando uma vez já é o suficiente, você não precisa ficar repetindo. A oração deve ser vinda do seu coração. Quando você fala com um amigo, você não tem uma conversa pronta para ele. Você fala sobre o que você está pensando, sobre o que você gosta, etc. E com Deus também deve ser assim. Afinal, nós amamos Deus e nós gostamos dele. Então nós queremos conversar com ele como nós conversamos com um amigo, de uma forma espontânea. Agora, finalmente chegamos na oração do Pai Nosso, que sim, podemos fazê-la se quisermos, exatamente igual, mas de vez em quando, porque ela nada mais é que um modelo para termos ideia de como fazer uma boa oração segundo a visão de Jesus. Por mais que ela seja famosa,
vamos ler com atenção aos detalhes, porque ela é muito importante para esse vídeo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Viram só? Assim como Neemias iniciou sua oração convocando Deus como Pai nosso e o louvando, e é assim que as nossas orações devem começar também. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui, pedindo alimento, que faz parte da saúde. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Confissão dos pecados. Quando, em particular, devemos chamá-los pelo nome, confessando exatamente o que foi o pecado e pedindo perdão. Aqui não é mencionado o pecado, primeiro, porque Jesus não tinha pecado, e segundo, porque é uma oração pública. Percebeu o uso da palavra nós? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa última parte pode não estar presente em sua Bíblia devido ao fato de só aparecer na Bíblia Almeida. É uma longa história que não vem ao caso contar aqui, talvez em outro vídeo, mas continuando, Jesus fala algo muito importante após o Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aprendemos então que para termos perdão de Deus, precisamos também perdoar os outros. Então eu te pergunto, para quem você ora? Para Jesus, para Deus Pai ou para o Espírito Santo? Como vimos no Pai Nosso, oramos para Deus Pai. Porém, sempre devemos dizer em nome de Jesus. Porque Jesus disse em João capítulo 14, nos versículos 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E em Romanos 8:26, lemos que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assiste tem sentido de dar assistência nesse texto e não de ficar olhando. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Oramos para Deus Pai, em nome do Deus Filho, que é Jesus, e nossas orações são levadas ao Pai através do Espírito Santo. Sim, toda a Trindade está presente em nossas orações. Inclusive, alerto vocês de todos os dias nunca esquecerem de pedir o Espírito Santo, que atua em nós e nos faz boas pessoas, e também nos faz alcançar o arrependimento pelos pecados. Então, o Espírito Santo é totalmente indispensável em nossas vidas. Não esqueça de orar por ele. Além disso tudo, temos duas passagens que deixam clara a importância de desabafar nas orações. A primeira é Mateus 11:28. Vinde a mim, Jesus dizendo novamente, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que a oração não é a única forma de ir até Deus. Também temos a igreja, a leitura da Bíblia, o jejum e outras formas que sim, são extremamente necessárias, mas que a gente não vai falar nesse vídeo. Em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai. Nós podemos falar sobre nossas angústias com Ele. O Senhor tem o desejo de nos ajudar e que fiquemos bem. Ele é o nosso refúgio. Para finalizar, quero contar um segredo para vocês. Para sempre terem todas as orações atendidas por Deus, basta pedir, ao final dela, o seguinte: seja feita primeiramente a tua vontade, Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14.
Deus responderá às suas orações de acordo com a vontade dele e no devido tempo, para que o melhor aconteça, segundo os olhos de Deus, que vê o futuro diferente de nós. Lembre-se que, de todas as orações que fazemos a Deus, podemos ter 3 possíveis respostas: sim, não ou espera. Basta confiar nele, afinal, ele sempre fará o melhor por nós. Se isso for te fazer bem, tanto para os outros, verdadeiramente e ao longo prazo, eu posso te dar a certeza de que ele fará com prazer. Não esqueçam de orar sem cessar, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. A oração deve ser um hábito em nossas vidas. Comece a orar conforme o que você aprendeu hoje, pela glória do Senhor, durante todos os dias de sua vida. Eu garanto que isso te fará muito bem. Muito obrigado a quem assistiu todo o vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, porque nos ajuda muito para continuarmos o canal. Se inscreve para mais vídeos como esse. E eu quero saber a sua experiência com a oração, então comenta aí e eu vou fixar a melhor história nos comentários. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor esteja com vocês.